Mais uma live bombástica, mais uma live, mais um momento aqui de troca para você caminhar sobre as verdades do perdão. Já estamos aqui no final do dia, né? Então você perdoa essa cara amassada. Já fiz tanta coisa, já fiz janta, já fiz almoço, já lavei roupa, já levei filho pra aula que tinha que ir. Mas o meu compromisso aqui com você tá marcado. Nós vamos juntas caminhar. E hoje eu tenho uma convidada, nessa live eu tenho uma convidada especial. Minha amiga Letícia, que é mentora de mulheres, que é uma mulher que Deus usa poderosamente. E eu tenho certeza que ela vai falar com você. Que Deus vai usar. Já tô trocando tudo. Releva. Que Deus vai usar ela poderosamente para falar com você. Então, vamos juntas? Você está preparada? Olha, não esquece de usar o aviãozinho aqui embaixo, olha, para compartilhar, chamar as amigas e compartilhar cada vez mais, porque mais mulheres precisam ser ao perdão e aos nossos relacionamentos. Como o perdão ele vai afetar os nossos relacionamentos. Ah, bem-vinda, Ah, amiga. Sua câmera tá virada. eu tô tentando mudar. É aqui, ó. Aqui no meio tem. Aí! É assim mesmo, acontece. É o ao vivo, amiga, é o ao vivo. Hoje é o dia, glória a Deus. Olha, seja muito bem-vinda aqui à minha casa digital. É um prazer ter você. Eu tô me sentindo assim, você é muito ilustre, você sabe, né? Oh, meu Deus, que isso, que isso, que isso. Idealizadora da Casa da Lê, pregadora. Eu tô doida pra você passar a Macedônia aqui também, pra gente dar umas rajadas de glória a Deus aqui na Europa. Que lindo. Pode E chamar. deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Fala Amém. aquilo que tá no seu coração. Deixa eu só confirmar o tema hoje, essa live, o nosso tema é o perdão e relacionamentos. Então, como o perdão, a falta de perdão, né, vai impactar nos seus relacionamentos. Para quem tá chegando agora, eu tô numa. Ai, vou limpar a minha também. Menina, eu tentei sutilmente, mas não fui nada sutil. Para quem está chegando agora, eu estou numa jornada de várias lives com várias convidadas sobre o perdão. E para quem não me conhece, meu nome é Ellen Rosa, eu moro aqui em Portugal. Pastoreei muitos anos aí no Brasil, né? Muitos anos. E aprove ao Senhor eu estar aqui do lado de cada oceano, mas propagando sempre da palavra de Deus. E Deus me deu uma jornada para ajudar mulheres a entenderem e liberarem perdão. Uau! E isso foi um presente vindo diretamente do céu, aquilo que eu passei, e o Senhor me liberou para ministrar e transbordar na vida de outras mulheres. E claro que a gente não é xícara cheia, né, amiga? Porque a gente sempre tem que transbordar e receber mais do Senhor. Então eu quero Sim. dizer que você é muito bem-vinda, deixa Deus te usar, e eu tenho certeza que Ele tem grandes coisas a falar através de você. Amém, minha amiga. Eu quero dizer que é um privilégio muito grande servir essa casa. Diretamente de Portugal, meu Deus, que coisa chique, que lindo. E falar sobre esse tema é muito, mas é muito importante, é muito pertinente e é um prazer para mim, é um privilégio, né? Falando outra vez, somar na vida de todas essas mulheres Amém. que vão entrar e também que vão ouvir, enfim. Que o nome do Senhor seja glorificado. Ellen é uma querida, é uma amada, é uma mulher incrível, cheia de resultados e também de ensinos muito palpáveis. Amém. O ensino da Ellen é profundo, então, quando
todas as vezes que em algum momento o Senhor nos traz para perto, Ele sempre tem algo para poder revelar. E Ellen é essa mulher querida que todo mundo conhece, então é um privilégio, né? Através de Joyce, que conheci ela, de Milena. Então, são mulheres incríveis que eu amo demais. É Vamos lá, verdade. né? Falar sobre perdão. É. Eita! Eu não sei se minha câmera, estou tentando ajustar, porque foi uma correria tão grande. Ah, Assim, aproveitando isso, já quero te pedir desculpa aqui publicamente, porque eu cometi o erro de agendar duas pessoas, duas queridas para o mesmo horário, e falei, ai, Letícia, pelo amor de Deus, me socorre. Será que você consegue ajustar? E obrigada, amiga, por você ter ajustado de primeira, né? Não, não se preocupa. Ai, muito obrigada. Que Deus te abençoe por ser essa serva, né? Que serva. oh, meu Deus, somos. Assim, a gente dá um jeito, a gente se vira. O importante é que o nome do Senhor seja glorificado, né? Então, deu um jeitinho, peguei o filho, ajustei com o esposo, tá lá na minha mãe tá bem aí, ó, já tá falando com a gente, tá lá cuidando do Oi, filho e mãe, falando, como é que é o oi, nome da sua mãe? Neuza. Um beijo, dona Neuza. Obrigada, viu? Porque também me atendeu. E o nome do Senhor é glorificado. Pronto, estamos aqui. Minha amiga, eu queria muito, antes de iniciar falando sobre esse tema, eu preciso ler a palavra do Senhor para nós iniciarmos. E fica lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o doutor Lucas, né? Lucas 7, 30 e 36, deixa eu só verificar. 47, Lucas 7, 47. E diz assim, ó: por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, não Nossa. tem como falar sobre o perdão sem introduzir também o campo espiritual. Eu sei que é uma área que a gente conversa muito, eu sei que faz parte do nosso dia a dia, eu sei que em atendimento, o que eu mais ouço das pacientes é justamente isso, Letícia. Eu tenho grandes dificuldades de me sentir perdoada e também perdoar. E com isso, tenho relacionamentos, né, são todos conturbados, tem essa dificuldade e eu sempre introduzo a palavra, porque não tem como, a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela vai penetrar em campos que a medicina não vai conseguir penetrar, e ela vai trabalhar em campos que, por mais que eu fale, por mais que a pessoa seja maravilhosa como profissional, esse campo espiritual, só Cristo, só o Espírito Santo consegue. Então, É dentro desse verdade. tema, é importante a gente entender que, para eu aprender sobre perdão, eu preciso primeiro compreender o que é amor. Porque quando eu penso sobre perdão, automaticamente eu imagino que o perdão ele tem que ser, quando eu olho para a situação que aconteceu, o perdão, a pessoa tem que merecer, é por questão de merecimento. E não é assim no mundo espiritual que as coisas funcionam, né? Talvez no mundo físico, no mundo natural, as pessoas vão pautar muito, vão tentar entender as situações para saber até que campo que ela pode perdoar ou não. Mas no mundo espiritual não é assim que a banda toca. O mundo espiritual fala sobre graça, né? Sobre algo que não é de se merecer, mas nós perdoamos porque nós já fomos perdoados. Então, quando eu entendo que não é sobre merecimento, perdão é uma questão de escolha, perdão é um sentimento que, se ele não for
ajustado, organizado e liberado, eu me torno escrava e por muitos anos. E eu não só me escravizo, como também escravizo toda a minha descendência. Isso vai passando de geração em geração. Se eu posso dizer se existe algum tipo de maldição hereditária, eu posso dizer que são as minhas escolhas não resolvidas, não ajustadas, não elaboradas, não curadas. Eu vou passando isso para minha geração. Minha geração também não vai, se não colocar um ponto final, vai acabar fazendo as mesmas coisas, vão repetir ciclos, e isso vai gerando muitos conflitos. Então, passa de geração em geração, porque é uma escolha. Eu escolho me tornar livre ou me sentir aprisionada. Então, quando eu me aprisiono, eu aprisiono também toda a minha descendência, toda a minha família. Tem uma frase que é muito interessante, que eu gosto muito de falar, que quem libera perdão entendeu o que é amor. É o que o texto fala. Quem libera perdão entendeu o que é amor. Então, como é que eu vou aprender a perdoar, sendo que eu tenho dificuldades em amar? E como é que eu vou aprender a amar se eu, em toda a minha vida, nunca me sentir amada? Então, são campos, minha amiga, que a gente vai ter que trabalhar aqui um pouquinho. Eu não sei até onde eu tenho essa liberdade. Vai, pode ir. Pode ir. Pode E ir. assim, tá. Eu preciso primeiro entender que perdão, ele é fruto de amor restaurado, né? Então, quanto mais eu sou restaurada, mais eu compreendo sobre esse perdão. Quanto mais eu sou ajustada, curada, alinhada, organizada, reestruturada, eu vou compreender muito mais sobre o perdão. E quando essa questão do amor entra, nos engloba, nos embala, imediatamente o perdão não liberado para outra pessoa é um reflexo de mim mesmo. Como assim? Por que eu vou liberar perdão para uma pessoa, sendo que eu nunca me senti amada? Quando eu precisei receber o perdão, eu nunca recebi perdão. É como se fosse um espelho. Então, a pessoa, quando ela acaba se travando para liberar o perdão para outra pessoa, para alguém, para algo, até mesmo para ela mesma, ela vem com essa junção que eu não vou fazer isso porque não fizeram por mim. Então, esse campo é muito terrível de se mexer, mas também muito libertador. Aí vem Cristo nos ensinando através da sua palavra que, olha, independente se é merecimento ou não, a sua escolha precisa ser em liberar o perdão. Porque quando você libera o perdão, você se libera primeiro para depois liberar outra pessoa. É como se fosse cordas espirituais nos entrelaçando em todas as áreas das nossas vidas, e eu fico andando e caminhando a minha vida inteira como aquela pessoa que eu não liberei o perdão. Então, eu não caminho, eu não sigo, eu não avanço, a outra pessoa também não. E nós temos uma mania como seres humanos que se o outro me fez mal, eu quero que o outro também se sinta mal, não venha progredir, não venha evoluir, não venha ser aquilo que normalmente aquela pessoa está lutando para ser, porque eu estou projetando a minha dor nela e eu quero que ela não rompa, assim como eu também não estou rompendo. Mas o que é incrível é porque no campo espiritual, do mesmo nível que eu imagino sobre outra pessoa, eu estou projetando para mim. Do mesmo jeito que eu imagino, que eu quero, que eu desejo que seja na vida da outra pessoa, eu acabo batendo no espelho e voltando para mim. Ou seja, do mesmo ritmo que eu não quero perdoar, eu também não sou perdoada. No mesmo nível que eu não quero liberar outra pessoa, do mesmo nível eu também não sou liberada. E a palavra do Senhor, ela deixa muito claro que Ele nos amou primeiro, Ele nos perdoou primeiro. Quando eu não perdoo, eu não tenho a intensidade da paternidade dele em mim, porque em Mateus 6 ele vai transcrever, né? Deixar isso muito claro sobre essa questão da paternidade, que eu preciso orar ao Pai, o Pai é nosso,
e antes de eu perdoar alguém, assim como ele me perdoou, eu também Sim. perdoo as outras transgressões, perdoo o que me fez mal. Então, assim, Letícia, mas como é que eu posso trabalhar nesse campo de perdão, sendo que eu nunca me senti pertencente a esse amor que você tanto tem falado? Como é que eu vou liberar o perdão, sendo que eu nunca fui perdoada? Como é que eu vou abraçar pessoas, sendo que o que eu mais queria era ser abraçada? De novo, o perdão é uma projeção. Deixa eu desligar aqui o celular. É uma projeção. Se eu não me qualifico para liberar o perdão, eu também não sou qualificada para ser perdoada. Mas, Letícia, como é que eu me qualifico? Simples, gente, conhecendo o amor de Cristo. Quanto mais de Cristo, quanto mais dele eu tenho, quanto mais do Espírito Santo ativado em mim, mais parecido com ele eu me torno. Isso é independente de religião. É Então, nós verdade. não somos pessoas cristãs, né? Então, Sim. quanto mais dele eu tenho, mais dele eu vou exalar. E tem muita gente por aí estando em momentos muito delicados, em situações completamente complicadas, em uma somatização no corpo, na alma, no espírito, porque não consegue liberar o perdão, e geralmente começa por ela mesma. Então, quando eu tenho dificuldade em perdoar o outro, eu não me perdoei. Sim. É Eu preciso exatamente me isso. encontrar primeiro. É exatamente isso. Na jornada a gente consegue perceber isso muito claramente. Porque no decorrer do processo que você vai conhecendo a Deus, que você vai entendendo, inclusive numa parte a gente fala sobre as mentiras que você acredita porque você não perdoa. E aí é muito interessante porque muitas delas estavam naquele lugar de acreditar nas mentiras. E aí eu trago aquele versículo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quais as mentiras que você tem acreditado? Porque a falta de perdão, ela traz um endurecimento, ela traz uma rigidez que muitas vezes se atrapalha. Atrapalha. Tem gente que consegue se ajustar em algumas coisas, mas ainda assim tem. E é essa rigidez que te atrapalha de se relacionar. E não é só com o outro, é com Deus também. Exatamente. Talvez a pessoa tá pensando, né, Lê? Ah, mas eu tenho um relacionamento bom com Deus. Não tem, porque nem a nossa oferta ele recebe. Exatamente. Nem a nossa oferta ele recebe. Então é importante você entender que além de filha amada, Deus, nós somos iguais, né, perante o Senhor. E é importante, e a palavra dele fala isso, né, que ele nos amou. E esse amor, ele cobre multidão de pecados. E é muito importante que a gente tem que enfatizar sobre essa questão do pecado, porque assim, ele cobre, ele nos redime, ele nos liberta, mas existem coisas específicas que eu vou precisar verbalizar. Eu vou precisar me retirar daquele passado que o sangue de Jesus já nos libertou. É como se a alma mandasse um recado, o espírito mandasse um recado para a alma falando: ei, você não precisa estar nesse estado que você está há tantos anos, porque o sacrifício já foi feito. Você só precisa organizar o passado e viver de acordo com agora. Porque tem muita gente que vive no passado, não organiza o passado, se entrega ao passado e o futuro está indo embora, o presente já se foi. E ela deixa Sim. de viver, de experimentar o novo de Deus. E também, como eu falei, em sequência, né, com a descendência. Então, assim, quando eu não organizo as minhas emoções, quando eu não organizo aquilo que eu vivi, que me entristeceu, quando eu não entendo que Cristo primeiro me amou, que Ele primeiro me perdoou, eu não vou conseguir tratar os traumas, eu não vou conseguir retirar aquela dor, amenizar, até chegar a um ponto de se tornar, na verdade, uma cicatriz, né? O orgulho é um mecanismo de defesa.
ele vai arrancando a gente do processo de crescimento, ele vai arrancando a gente Exatamente. do melhorar diário, ele vai arrancando a gente do novo da parte do Senhor. Então, assim, a gente acaba vivendo em ciclos com esse medo da ferida. É muito interessante, porque a gente percebe que é isso, né? É como se aquela ferida já se tornasse um hobby da pessoa e ela não percebe. É um Já se ídolo, tornou né? algo. É um ídolo, É, ela fica ali alimentando aquilo, que é exatamente o que as pessoas fazem, né? Reverenciando, conversando, adorando, alimentando aquilo exatamente. e deixa de olhar para o amor de Deus. Exatamente. O Deixa de foco olhar é para a dor. O foco é a dor. O foco é o Sim. trauma. E aquilo ali se tornou realmente uma semente que foi crescendo, foi sendo alimentada, cresceu, é árvore, está dando frutos, está alimentando a família e ela não está percebendo essa projeção, né? Essa organização de mente. E o que é interessante, porque a palavra do Senhor nos fala em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, que ele quer o nosso alinhamento completo, alinhamento em espírito, em alinhamento em alma e em corpo. E por que ele está falando isso? Porque uma vez que eu não alinho o meu espírito, não alinho a minha alma, consequentemente o meu corpo vai sofrer. E tem muita Sim. gente sofrendo com dores absurdas, dores no estômago, nos rins, nas costas, principalmente também o campo que as mulheres, né, podemos falar assim, o útero, que ele projeta várias dores ali, que coisas que não foram tratadas, não foram curadas, justamente com a questão da paternidade, da maternidade. Isso vai gerando um acúmulo de dor, vai gerando um acúmulo de falta de perdão e pode se tornar um câncer. Então, não é brincadeira. A gente fala muito sobre isso porque quando eu conheço a Cristo, eu conheço o perdão. É, Letícia, mas eu sou crente há 500 anos e eu tenho dificuldade para perdoar. Quando eu falo conhecer a Cristo, você conhece o perdão. Mas eu sou crente há 200 anos. Conhecer a Cristo, conhecer o perdão. Porque tem muitas pessoas achando que conheceu, mas estão se tornando religiosas. Porque uma vez que eu conheço a palavra, uma vez que eu me alimento da palavra, não tem como, gente. Uma vez que eu leio a palavra me lê. Então eu consigo entender em Deus o que eu preciso melhorar. Em alguns momentos com as minhas meninas na Casa da Lei, e é como se fosse uma cartinha que a gente faz, para elas anotarem os nomes de pessoas que passaram, né, pela vida dela, que ela percebeu que precisava liberar um perdão. Algumas pessoas já nem estavam mais, né, entre elas, já tinham falecido e tudo mais. E assim, é tão interessante você ver o tanto de gente. Teve umas que foram quase 15 páginas. Eu fico assim, gente, como é que vocês sobrevivem? Nós estamos falando de uau. líderes, de pastoras, de mulheres que estão na comissão de frente, mas têm dificuldades em liberar esse perdão. O perdão, ele não é só falado uma vez e ponto, gente, porque todo mundo pensa que é assim. O perdão, ele é diário. Hoje está doendo, não significa que de repente vai parar de doer. Não é assim. Sim. Hoje eu libero, amanhã eu libero de novo, depois eu libero de novo, eu jejum por isso, eu me coloco à disposição para liberar a minha mente, liberar o meu corpo, liberar a minha alma sobre essa pessoa. E todas as vezes que vierem pensamentos, sentimentos, pessoas tentando vir contra isso que eu já liberei, eu vou estar posicionada. Por isso que é uma decisão. Assim como o amor. O amor, ele é um sentimento decisivo. Eu decido amar. Quando eu decido amar, ele começa a me abraçar. Eu começo a perceber em campos que normalmente eu nem queria o amor exalando. Então, como é que eu percebo que eu estou de verdade deixando de odiar e amando? Quando eu começo a orar por essa pessoa, quando eu começo a abençoar essa pessoa, liberar aquilo que eu queria que liberasse a mim, eu libero sobre a vida dela. Porque quando eu faço isso, eu libero isso, eu estou mostrando o que está dentro de mim. E se nas minhas falas forem, Deus vai lá,
faça justiça, mata, ressuscita, faz isso, faz aquilo. Eu estou liberando o que está amargo dentro de mim. É E isso tem verdade. que ser muito sério. Quando eu não organizo isso, todo mundo que está ao meu redor vai sentir isso, vai perceber isso. Pessoas amargas têm dificuldade em relacionamentos, pessoas amargas têm dificuldade em se assentar para conversar com outras pessoas amargas têm dificuldade de liberar o perdão, elas não conseguem confiar em ninguém, ela sempre fica vendo o lado negativo da outra pessoa, ela nunca consegue ser o ponto positivo de um relacionamento. Então, seja ele em qualquer tipo de relacionamento, né? Conjugal, em amizades, enfim. Ela sempre vai ter algo ruim para poder mostrar. Ela sempre vai ter algo ruim para. É como se fosse assim, um detector de coisas ruins nas pessoas, sabe? Ela consegue perceber coisas ruins, porque isso alimenta ela. Isso é um trauma não tratado, que precisa ser revelado, ajustado, tem que ser Sim. confessado, tem que ser tratado. E perdão é muito mais além do que a gente imagina, que a gente pensa. Pode falar, minha Sim. amiga. É, é muito interessante isso que você está falando, porque, na verdade, quando a gente não perdoa, a gente sempre tem uma perspectiva, é, como é que eu posso dizer? Uma perspectiva ruim das situações e das coisas. A falta de perdão, ela rouba de nós, né? Ela rouba de nós a alegria da vida, porque tudo na vida tem um lado bom e ruim. Mas quando você é curada, é sarada, você consegue ver o lado ruim, entregar para Deus, e você consegue perceber o lado bom. É a mesma coisa de você conversar com uma mulher, né, que tem muita profundidade com Deus. E é interessante porque isso, quanto mais você vive isso, mais profunda você é em Deus e mais você vive isso. É um ciclo. Uhum. Quando você, às vezes, quando estava pronto, antes de passar por todos esses processos, eu senti até um pouco de raiva, sabe? A pessoa tá vivendo um caos na vida dela e ela falava assim, não, Deus vai resolver, Deus vai fazer, Deus vai, sabe? É um otimismo. Aí eu falava, meu Deus, será que a pessoa né, tá ludibriada, tá vivendo o caos e Deus vai resolver? Como assim? Não é? A gente fica se perguntando, mas não é, é porque o relacionamento dela com Deus é tão profundo, é tão íntimo. E para você entender o perdão e o amor de Deus, você precisa se relacionar com ele em profundidade. Você não pode ser rasa. Só que ao mesmo tempo, né, Lê, é um ciclo. Porque É. quando você perdoa, você é curado e se aprofunda. E aí, Isso. quando você não perdoa, você fica no raso, na superficialidade, na religiosidade. E aí é uma mão dupla, porque quem não perdoa se aprofunda cada vez mais. E aí, cada coisa que vai acontecendo se aprofunda mais na tristeza, no rancor. Mas à medida que você perdoa, você vai crescendo mais, você vai se expandindo mais, você vai se alargando mais. E como isso é bom, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu participei de um congresso que se chamava Submersas. E Uhum. falava justamente sobre isso, sobre a profundidade. Você não sabe dessa parte da minha história, mas eu não queria vir para Portugal. Eu não queria. Eu vim para Portugal em obediência. E eu me lembro de conversar com a minha pastora na época e dizer para ela assim, pastora, eu não vim para cá para ganhar dinheiro, mas eu vim para cá para fazer a obra de Deus. Mas ao mesmo tempo a gente entra naquela crise, né? Porque obedecer dói. E às vezes a gente precisa se ajustar até com Deus. Dizer assim, Deus, por que você fez isso? Deus, por que o Senhor quer isso de mim? Tem tantas pessoas no mundo, por que de mim? Por que comigo? E aí,
eu entrei num processo de cura em relação a isso. Porque Deus falou bem assim: os filhos são diferentes. E eu me relaciono com eles de diferentes maneiras. E você é a minha filha que eu quero isso. Então, à medida que eu entendia e eu perdoava toda aquela situação, eu me aprofundava mais. E eu entendia mais, e eu vivia mais, e eu era mais. Mas enquanto eu estive parada na dor, acreditando nas mentiras, eu não conseguia Exatamente. olhar além, né? Porque quem tem profundidade com Deus, olha além do problema. Exatamente. É aquela pessoa que fala bem assim, não, isso aconteceu na minha vida, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo com propósito. Exatamente. E isso tem uma verdade, porque também existe aquelas pessoas que falam por religiosidade, não entendem, não Uhum. vivem, mas tem pessoas que carregam verdade nisso que fala e vive. E como é lindo ver isso. Por quê? Uhum. Porque a pessoa é resolvida, é isso que você está falando. Ela ajustou tudo dentro dela. Isso. E ó, algo que eu costumo muito dizer, não é só liberar perdão por liberar. Eu preciso entender a situação. Por que que aquela situação me levou a esse nível de raiva? A esse nível de querer que o outro fique ruim, se tenha momentos complicados. Eu preciso entender sobre a situação, o que que me levou a sentir nessa profundidade. Porque a partir daí, eu entendendo, compreendendo, liberando o perdão dentro daquilo que de verdade eu sei que é o meu limite, porque assim, a gente tem uma falsa impressão sobre nós, né? Tipo, nós somos perfeitos, né? Tudo ótimo. Mas lá dentro a gente sabe, Senhor, olha, eu fiquei chateada com fulano, porque fulano agiu assim, ele disse assim, eu me senti assim, é verbalizar aquilo que doeu. Fingir que não aconteceu e liberar perdão, e isso daí é suicídio, porque acumula. Eu tenho que compreender a situação e dizer, foi por causa disso daqui. Essa fala dessa pessoa despertou isso dentro de mim. E por que que despertou? O que que eu tô, o que que não foi trabalhado, o que que não foi revelado aqui, que eu estou fingindo, colocando areia em cima para dizer que está tudo bem? O que está acontecendo aqui dentro que não foi organizado? Aí eu preciso entender que em Deus eu consigo trabalhar isso, mas também, gente, ir atrás, procurar um profissional, verificar o que pode ser feito. Deus é o nosso maior psicólogo. Eu começo primeiro no altar com ele, no primeiro no secreto com ele, e ele vai me revelando, olha, vai fulano, faça uma consulta, se trate, se resolva, faça o que tem que ser feito, porque não adianta eu só me movimentar por movimentar, porque a palavra manda eu perdoar. Não, não é só sobre isso. É sobre eu entender o que me machucou. Porque eu estou liberando o perdão hoje para Ellen, mas amanhã vai ser uma outra pessoa que pode fazer a Exatamente. mesma coisa que a Ellen e de novo eu vou sentir a mesma raiva, vai ativar em mim o meu trauma. Então, eu não tratei aquilo ali, eu simplesmente passei falar que nem minha mãe, uma franelinha por cima. Eu fingi que tá tudo bem, não é assim. Eu preciso entender, compreender, verbalizar, dizer o que doeu e por que que você sentiu aquilo ali, tentar se encaixar dentro daquele plano e falar, olha, eu entendi. É porque eu não gosto quando tocam nisso, porque ativa isso, e isso aqui ativado me faz lembrar disso. E isso, naquele momento, eu estava vulnerável, então criou-se um trauma, porque aí eu vou começar a perceber que o erro, a grande maioria das vezes, não é do outro, mas é muito mais meu. Eu vou perceber que o que me causou raiva, tristeza, angústia, ódio, né? A falta de perdão tem muito mais a ver comigo, é sobre mim do que mais sobre o outro, né? Então eu preciso entender isso para eu não repetir ciclos.
porque se torna uma repetição. E ciclo só se quebra quando eu entendo a situação, eu compreendo, eu trago aqui com clareza, ajusto, entendo que é defesa emocional, eu entendo por que que me gerou essa dor, eu vou organizando isso no meu sentimento, nos meus pensamentos, e assim eu consigo me tornar uma pessoa emocionalmente sarada. Sim. E minha E isso amiga, eu costumo impacta em tudo, né? E isso vai impactar em tudo. em tudo, em No tudo, em tudo. ministério, no casamento, na criação dos filhos, na sua vida profissional, em tudo. A nossa geração, ela não está acostumada a andar de acordo com o que eu mostro, não só além das minhas palavras, mas as minhas atitudes. A minha geração está acostumada a ser muito acelerada. Então, você falou, a água parou, mas eu preciso parar, analisar, ver como que esse comportamento está repetindo ciclos, o porquê que está repetindo. Eu preciso analisar, eu tenho que remoer a situação, para quando eu for liberar o perdão, eu estou ciente do que eu de fato estou liberando. E também estou perdoando, a pessoa pode pedir também perdão, enfim. Eu costumo dizer assim para o meu filho, né? Quando ele fala, mamãe, me perdoa. Aí eu vou e falo, filho, eu te perdoo, mas você está pedindo perdão sobre o quê? Não sei, mamãe. Ah, então vamos lá, vamos conversar? Vamos entender. Olha, Eu você fazia isso fez com os meus isso. filhos. Eu fazia isso Pois com os é, meus filhos. eu tenho apenas 4, né? A Ah, gente falou assim, ó, socorro Deus. Então pediu perdão de quê? Tá só repetindo o que você ouviu mamãe falar, papai falar, que tem que pedir perdão? Não. Você tem que entender o porquê que você está pedindo perdão. Trabalhar isso na mente, porque as próximas pessoas que vierem, e assim, nós somos seres humanos, nós vamos ter que perdoar diariamente, é 70 vezes 7, só uma pessoa, imagine todo o planeta. Então, assim, eu preciso entender que eu vou ter que liberar perdão diariamente para líderes, pastores, enfim, para todas as pessoas que respiram na face da terra, eu vou precisar liberar perdão, e também para mim, me perdoar diariamente, me entender diariamente, porque assim eu vou compreender o porquê que eu estou liberando esse perdão. Estou liberando perdão, sim. filho, porque, ah, mamãe, é porque eu baguncei tal coisa, fiz tal coisa, fiz errado. Ok, trouxe a conscientização do que é o erro. Porque a partir daí, quando eu for querer fazer a mesma coisa, eu vou me lembrar, não vale a pena. Eu já Você vou falando, liberar antes mesmo de acontecer. você falando isso aí, os meus já são mais, né? O meu mais velho tá com 20, vai fazer 21. Meu Deus. E eu tenho 3, então minha mais nova tem 17. Mas é interessante isso, que eu sempre trabalhei isso com eles. E aí, aqui em casa se instalou a cultura do perdão. A gente não é tardio em se perdoar. Então, assim, fez uma coisa, magoou, a gente conversa a respeito e se perdoa. Então, isso foi tão trabalhado desde pequeno, tão trabalhado. Olha, me perdoa, mas por que você está pedindo perdão? Eu fiz isso, eu fiz isso. Então, a gente tem a liberdade de chegar um para o outro, enquanto família, e dizer assim: olha, me perdoa se eu te magoei. Olha, e é fácil sair da boca, não é uma coisa difícil, É, porque existem famílias, núcleos, que é uma coisa difícil. Ninguém é, pede perdão para ninguém, né? exatamente. Tá todo mundo ali, um magoa o outro, um faz com o outro, um desrespeita o outro. Às vezes os filhos desonram os pais e tá todo mundo caladinho. E Só se daquilo que batendo. você só e daquilo que você falou, né? A gente tem essa necessidade de organização e compreensão. E o perdão faz parte desse processo. E é interessante você falar isso, porque eu fiquei pensando assim, uau, Deus criou a gente assim, amiga. A gente precisa entender, a gente precisa acomodar, a gente precisa assimilar.
Só que muitas vezes a gente quer fugir da dor, quer fugir do peso, quer fugir da, sabe, da vergonha. Pedir perdão é confrontar a sua vergonha. É você dizer assim, olha, você errou, mas tá tudo bem. Tá tudo Isso. bem. No Veredas, a gente sempre pergunta assim: Deus te ama pelo que você faz ou pelo que você é? Deus não te ama pelo que você faz, Deus te ama pelo que você é, e você é filho Exatamente. amado, comprado com preço de sangue na cruz. Exatamente. E é interessante essa organização que muitas vezes a gente precisa de uma pessoa de fora para a gente se entender. Porque quando a gente começa a falar, eu muitas vezes, né, já fiz terapia, já fiz cura interior, já fiz muita coisa, amiga, para me entender. E muitas vezes eu falando, eu Uhum. consigo me entender. Eu consigo perceber onde eu errei. Esses dias até eu indo trabalhar e meu filho estava indo comigo, que ele ia para a faculdade, e eu estava falando justamente a respeito de uma situação que eu passei, e eu falei bem assim, filho, será que eu tô errada? Será que eu tô a forma que eu tô pensando é errada? Será que eu tô agindo de maneira errada? E aí, amiga, o jogo virou, né? Ele já falou pra mim, mamãe, posso dar minha opinião sincera? Eu falei, pode, meu filho, eu quero te ouvir. Eu quero ouvir o que você tem a dizer. E ele é muito sensato, né? Os três, na verdade. Dão banho em mim e no pai. E aí ele falou, olha, mamãe, é assim. E aí, amiga, ele deu Eu- uma análise. Olha, mamãe, eu acho que nesse aspecto, realmente, você tá agindo assim, não tá legal. Mas nesse aspecto, você tem razão. Então, quer dizer, eles estão tão treinados a se organizar e se compreender que o perdão se tornou uma coisa fluida. Falar sobre os relacionamentos, falar, conversar sobre o que dói, é uma coisa normal aqui. Porque a gente tem a mania de colocar os limites, né? Olha, não gostei disso, não gostei do que você falou, não Uhum. gostei de como você agiu. E muitas vezes, no contexto familiar, isso não é usual, né? Sim, A sim, gente não é treinado a criar os nossos filhos para se ajustar e se organizar. exatamente. E Exatamente. esse processo, no final, né, eu descobri agora, o seu tá com 4, mas os meus que estão maiores, eu entendi, ele é a sua conexão com a cruz. Porque você, para você chegar a acessar o sacrifício de Jesus, receber o perdão, liberar o perdão, você precisa se organizar e se compreender. E uma coisa que a gente precisa enfatizar muito, que perdão, quando eu não trabalho o mundo espiritual, ele se torna cada vez mais difícil de ser liberado, porque ele se torna uma guerra dentro de mim. É verdade? E aí eu enfrento uma guerra no mundo espiritual, porque o inimigo não quer que a gente libere o perdão, porque ele quer nos aprisionar e aprisionar a outra pessoa e a nossa descendência. E tem um outro lado, que é a nossa menina interior, né? A pessoa, a criança interior ali dentro falando, não quero que seja assim. Não, tem que ser assim, desse jeito, desse jeito. Não, fica com raiva, fica emburrado, baixa a porta com raiva, né? Se comporte assim, demonstre que você não gostou, mas assim, impõe um limite dentro de uma falta de desorganização mental, dentro da alma. Se não tiver essa organização, quando eu for colocar limites no momento da minha raiva, ninguém vai entender. Limites são passados Hum, quando eu estou ali entendendo o que é limite. Como é que eu vou falar sobre limite, sendo que eu nem sei qual é o meu limite? Eu estou na base da ira, na base da raiva. Então, dentro de casa tem que ser estabelecido quando eu estou emocionalmente ajustada, organizada, equilibrada. Eu vou passando os limites sutilmente, as pessoas vão entendendo e vão falar: não.
não vou fazer isso aqui porque isso aqui a pessoa não gosta. Não, eu não vou tocar isso aqui porque a pessoa não gosta. Mas isso dentro de casa, mas fora. As pessoas não estão nem aí para os nossos limites. É Elas não se verdade. preocupam se você está gostando ou se você não está gostando. E se eu não for inteligente na alma, organizada nesse sentido de saber até onde que é o meu limite, eu vou me infiltrar, eu vou estar em lugares, eu vou estar em relacionamentos que eu sei que já ultrapassaram do meu contexto comum, mas eu vou estar ali só por medo de rejeição, só pelo medo de não ser vista, de não ser notada. Então, assim, o nosso corpo, a nossa alma, ela mostra os limites. A gente não quer obedecer. Depois, quando a gente percebe que todos os outros limites foram ultrapassados, a gente tem que lidar com a questão do perdão. Aí tem que ir ali, tem que organizar aqui, tem que ajustar aqui. Mas eu acumulo, porque é mais fácil acumular, principalmente as pessoas que têm um temperamento melancólico, fleumático, elas têm a dificuldade, elas pegam ali, tragam para dentro, trazem para dentro, ficam É, remoendo e remoendo. Os coléricos ficam mais fáceis de se falar, os sanguíneos, eu então. só Pois é. solto. Sanguíneo foi hoje, abraçou hoje, já virou melhor amigo. É, Colérico entende um pouco mais, tenta refletir um pouco mais, mas assim, sim. fleumático e melancólico, dependendo da pessoa, de como ela esteja, dessa organização aqui mental, ela vai ter muitas dificuldades em entender o campo espiritual e o campo físico, nesse sentido de perdão. Então, por isso que é muito importante que a gente se alinhe em Deus. E em Deus, a gente entende os nossos limites, entende a nossa identidade. E também eu consigo trabalhar isso no mundo natural, sem tanto sofrimento. Doeu, perdoei. Eu fiz algo para o outro que doeu, você me perdoa. Vem aqui, me abraça. Minha mãe, eu já falo logo. Então, assim, a gente tem essa dificuldade, porque aí acaba acumulando, acaba o corpo somatizando, e a gente não sabe nem aonde, por onde começou, qual que é o ponto I da situação. Eu costumo dizer assim também. O perdão, ele vem. Lembra quando o Senhor, quando Jesus conversa com os discípulos, tá lá o menino cheio de demônios e os discípulos tentaram expulsar o lunático, né? Então eles tinham muitas dificuldades. Jesus volta, ele saiu, volta. Quando ele volta, o pai fala: pelo amor de Deus, cura meu filho. Os discípulos tentaram expulsar, mas não conseguiram. A vergonha se instalou no meio dos discípulos. Jesus aí fala: ô geração incrédula. Depois, Jesus fica junto com os discípulos e tem uma conversa muito madura com eles. Eles perguntam: Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio ou liberar aquele menino? Aí Jesus tem uma conversa linda com eles. Ele traz uma ilustração a respeito da fé. Então, ele pega o grão de mostarda e ele fala: olha, se vocês tiverem a fé, não é do tamanho, mas como o grão de mostarda, vocês vão conseguir passar e dizer aos montes: monte, transporta-se para um lado e para o outro. E aí depois ele vai e fala, ele enfatiza: essa caixa de demônio sai, jejum e oração. Eu estou falando isso. E quando ele fala não do tamanho, mas como, quem quiser até ver, ó. Deixa eu ver qual que é a parábola. Está em Lucas 2. Ele vai e fala assim, ele enfatiza um campo que eu acho muito lindo, que ele fala assim: é do tamanho, não, como o grão de mostarda, não do tamanho, mas como o grão de mostarda. Com isso, tô tentando achar, não me lembro, achei Mateus. Aqui, Mateus ó. 13:31. 13. Em Não, Marcos, fui para Marcos, mas Mateus 17.
Mateus 17, é isso mesmo. 17:20. Ó, e Jesus respondeu, por causa da vossa pequena fé, porque verdes-vos logo que se tiverdes fé como o grão de mostarda, direi a esse monstro. Então ele fala não do tamanho, mas como. E por que ele está falando como? Porque o como é como o grão de mostarda. Significa o quê? Que ele é uma semente. E semente, para produzir, para crescer, tem que ser plantado. Então, a fé, se ela não for plantada, ela não cresce, ela não evolui, ela não gera novas sementes, ela não cresce como frutificação. Não adianta eu ter uma fé pequena e eu não plantar ela, porque ela não vai evoluir, ela não vai crescer. Então, é isso que ele está falando. Olha, então precisa pegar essa semente que todos nós temos nas nossas mãos com a fé. Pegue ela e, por favor, não fique guardando porque é pequenininho demais. Ah, não, vale a pena porque é pequenininho, deixa eu guardar. Não, você pegue ela e você coloque semente no lugar de semente, é no solo para crescer, para desenvolver. Do mesmo jeito é perdão. Perdão, eu preciso começar a liberar. Uma vez que eu perco esse medo, eu começo a fazer isso sempre, sem nenhuma preocupação, porque já cresceu, Exatamente. eu já estou evoluída nesse sentido. Eu já, além de ensinar a plantar, já estou dando frutos sobre essa questão de perdão. Então, uma mulher evoluída, ela se perdoa, ela perdoa o outro, não pelo quesito que o outro merece, não, mas ela sabe que quanto mais ela perdoa, mais ela é perdoada. E quanto mais ela perdoa, mais ela é amada. Ela descobre esse amor nos detalhes. E o lindo de ver também, porque uma mulher que libera perdão, uma pessoa que libera perdão, ela não está deixando que a menina interior fale, mas sim a pessoa adulta. É o raciocínio lógico ali funcionando, não é a alma gritando, colocando as dores, projetando a dor, mas sim uma pessoa adulta entendendo que Deus ama relacionamentos. E se o relacionamento não for ajustado todos os dias ali, curado, organizado, eu vou me tornar sempre uma pessoa amarga. Vocês se lembram de Noemi? Quando ela perde os filhos, perde o marido, ela volta para Belém, ela fala: não me chamem, por favor, de Noemi, me chame de Mara. Ela, por causa da dor dela, ela pediu para as pessoas olharem para ela e denominá-la como amarga. Mas ela não sabia que se ela trabalhasse aqui na mente dela, ela ia experimentar um novo da parte do Senhor. O Senhor, mesmo na dor, tinha colocado ali uma mulher que estava segurando nas mãos dela, não deixando ela sozinha. Ruth estava segurando e estava trazendo uma projeção de futuro para ela. Então, nós temos que entender que ser amarga só enfatiza a dor. Ser amarga, eu me torno cúmplice de algo que Deus não gosta, da falta de perdão, da falta de amor. Então, quando eu libero o meu coração, eu libero os meus sentimentos, eu libero o perdão, eu sou perdoada, sou amada e eu consigo liberar também a minha descendência. Então, é uma resposta para o campo espiritual quando eu me posiciono em perdão. Qual é a resposta? Vocês não vão mais aprisionar o meu futuro. Não vão mais aprisionar os meus filhos, a minha descendência. A minha descendência, ela não vive pelo que elas sentem, mas ela vive pelo que ela vê em Deus, do que Deus fala sobre eles, sobre elas. A minha descendência vai experimentar o melhor da parte do Senhor. E eu posso estar sofrendo agora, mas eu vou organizar tudo isso. E o que eu vou levar para a minha descendência é vida. São sementes, vontade de semear, vontade de crescer, de evoluir, e isso está nas nossas mãos. Quanto mais amarga eu for, quanto menos perdão eu liberar, mais a minha descendência vai ter rejeição, vai ter sofrimento, vai ter angústia, mas eu vou estar trazendo a minha casa sobre um jugo de prisão emocional muito forte. Então,
eu me posiciono também toda a minha geração. E é isso, minha amiga. Amém, amiga. Olha, Sobre muitas, então, muitas chaves aqui, né? O perdão libera o futuro. E você sabe que uma das dores que eu mais ouço é, Ellen, eu não consigo, eu tô perdida profissionalmente, eu tenho uma profissão, eu tenho um curso superior, mas eu tô perdida. Ellen, eu não consigo sentir graça na vida, eu perdi a esperança, eu tô depressiva. E tudo isso, amiga, está relacionado à perspectiva de futuro, né? exatamente, É exatamente, muito interessante isso que você falou. E mais ainda, vamos mais profundo um pouco. O que Jesus faz quando ele morre na cruz? Ele garante o nosso futuro eterno. exatamente. Então, Máximo. talvez, eu quero falar com você que está aí na live, talvez você está presa a coisas aqui terrenas, mas Deus já preparou um futuro eterno. Então, libera o que é terreno. Libera o que é circunstancial, libera o que te aprisiona nesse mundo para você viver aquilo que é eterno, aquilo que Deus já comprou na cruz para você. Você só precisa acessar, se organizar, compreender a sua história, o que você passou, assim como a Letícia disse, né? Uau, que live maravilhosa! E caminhar sobre a promessa do Senhor, que é eterna. É eterna, é o seu futuro. O seu futuro não é aqui. O seu futuro é na glória. É na glória, porque o Senhor conquistou. Para pra pensar, amiga. Meu Deus, é muito Que dádiva do Senhor. Você vai viver eternamente com Deus. Com E Deus. amiga, me lembrei de algo que é muito importante também. É importante que a gente deixe isso enfatizado, que eu posso experimentar o reino aqui na terra dentro de mim. Isso, uau, E uau. quando não libero perdão, eu estou deixando de viver na totalidade esse reino aqui na terra, A plenitude, né? a plenitude desse reino aqui na terra. Ele está na terra porque eu estou na terra, entende? Tem a habitação do Espírito Santo, ele está aqui dentro. Então eu posso viver em vida ainda essa plenitude desse reino. Então quando eu me prendo e eu não libero perdão, eu estou colocando limites na projeção desse reino dentro de mim. Eu estou deixando de viver o extraordinário da parte de Deus para ficar presas a migalhas espirituais, presas a migalhas físicas. E isso é terrível na vida de um ser humano. Viver o reino aqui é uma escolha, dentro de si é uma escolha. Eu preciso escolher o que eu quero, né? É verdade. Eu sempre costumo dizer nos cursos que ministro, amiga, que Deus, quando criou o homem, né, criou o jardim, ele criou um plano perfeito. Criou um plano perfeito, criou uma vida perfeita, criou uma vida plena. Era tudo perfeito. Mas aí o diabo entrou, o pecado entrou, a distorção entrou. E aí, o que que Jesus vem e faz? Ele vem e reorganiza, conquista de novo essa plenitude. Mas para você usufruir dessa plenitude, você tem que estar alinhada com Ele. Você tem que estar assim com Ele. E para estar assim com Ele, não pode ter pecado, não pode ter mancha, não pode ter mácula. Você precisa estar em santidade. E o perdão, amiga, é um princípio. Deus Princípio. manda perdoar, Deus manda, é um mandamento. Você precisa perdoar para você perdoar, ser perdoada, você precisa perdoar para ter comunhão, você precisa perdoar para ser a Liberado. filha amada que Deus quer que você seja. Não que você não perdoando, você não vai ser, mas você não vai ser plena nele. Sempre vai ter um ciscozinho. Eu E até a conversei com uma pessoa essa semana e eu falei para ela assim, olha, Deus quer que você Deus quer que você se apresente a Ele de mãos limpas. E o perdão, ele faz isso porque Jesus fez isso na cruz por nós quando nos perdoou.
Ele limpou as nossas vestes, ele limpou o nosso coração daquilo que é ruim. E se você não perdoa, você está, por escolha, né, amiga, se eximindo disso. Não, eu não quero caminhar sobre isso. Eu não quero receber a graça, eu não quero receber o favor de Deus, eu não quero. Mas a gente sabe que não é fácil. Não, Perdoar não é uma coisa fácil, não é não, uma não é. coisa simples. Porque tem Você guerra. precisa, você Não é. precisa da ajuda do Espírito Santo, não é? Exatamente. E é por E, isso que Jesus, quando vai aos céus, deixa para nós o Espírito Santo, porque nós passaríamos tanta coisa aqui, tantas injustiças, tantas mágoas, tantas desilusões, que ele já sabia. Ele já sabia, então ele vai aos céus e deixa o Espírito Santo para falar bem assim, minha filha, eu passei tudo que você passou. Eu passei injustiça, eu passei dor, eu passei pranto, eu passei, mas eu vou deixar o Espírito Santo para te ajudar. Eu sou Deus, maior você é humana, mas com o Espírito Santo você dá conta. Você exatamente, consegue. Eu vou te exatamente. ajudar. Eu vou te ajudar, eu vou segurar na sua mão. Você vai ser capaz. E aí, amiga, é onde entra o poder sobrenatural do Senhor, né? É. Porque ele é maravilhoso. Ele é E maravilhoso. em Gálatas vai fazer vai trazer essa clareza sobre o amor de Deus, que está através do fruto do Espírito. Então, quando eu conheço o amor de Deus, exalando aqui o fruto do Espírito, eu consigo chegar a esse nível de perdoar, sem querer nada em troca, eu estou apenas perdoando, porque eu quero ser perdoada diariamente. Outro campo que é importante também é que o perdão, a falta do perdão, se torna uma iniquidade. Sim, Iniquidade nos retira do céu, que faz parte da obra da carne. Então, perdão, eu sabendo que eu tenho essa virtude de perdoar e eu não perdoo por escolha, porque é uma escolha, eu me torno, além de ser aprisionada, eu estou cometendo iniquidades. Iniquidades são pecados, não é só um desvio de rota como um pecado, mas são pecados que eu sei que desagrada ao Senhor. Eu sei que entristece o coração dele, mas mesmo assim eu decido não perdoar. Eu é estou dizendo consciente, né? consciente. Eu É estou fazendo, consciente. eu estou sabendo exatamente o que eu estou fazendo, mas Exatamente. pela dureza do coração eu não quero perdoar. E aí eu estou cometendo a iniquidade. É E isso. aí o negócio peteca. Porque aí toca na nossa fé, toca no plano de salvação. E aí não é brincadeira, não. Precisa. Amiga. Vai, amiga, pode falar. Tô só admirada. E assim, quando a gente não entende isso, eu me torno. Eu estou alimentando coisas carnais, obras das trevas, da maldade em mim e deixando de viver de novo o reino. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Cristão, pessoas na face da terra que não perdoam a iniquidade estampada diante da face do Senhor. E aí, iniquidade, Deus sabe como tratar. Nós temos aí o povo de Israel, sabendo muito bem como que eles deveriam se comportar, mas eles preferiram, né, mudar de rota, criar o próprio sistema, fazer a própria forma, né, de ver, pensar e agir, e foi se esquecendo das leis, e as leis vinham para poder trazer norte, equilíbrio, mentalidade ajustada, trazer santificação, e muitos deles se perderam, não deixaram de atingir, não chegar na terra prometida, porque eles preferiram mudar as rotas dele. E não perdoar é uma mudança de rota. Você sai da linha do céu e você foca em outras linhas que vai tirar, vai arrancar a gente do céu. É uma escolha. É uma escolha, isso é muito sério.
Então, que a gente venha entender isso em Deus, que não é só um bloqueio emocional, não é só uma falta de amor. Independente se eu tive, se eu não tive, eu posso escolher ser diferente, eu posso escolher mudar essa rota, eu posso escolher decidir, eu vou para o céu. O perdão me leva para o céu, porque tem a questão do amor, o amor. Gente, o amor, o Corinthians vai trazer isso tão claro. O amor, ele abraça, ele sela, o amor, ele traz a revelação de Cristo. O amor, ele não inveja, o amor não tem ciúmes, o amor, ele não tem um crivo, ai, aqui eu posso amar, aqui não. Não, amor, é decisão. Então, quanto É. mais eu perdoo, mais amor exala dentro de mim. Quer fazer o teste para saber como é que está o seu nível? Comece a orar pelos inimigos, orar em amor, dizer, Senhor, vai lá, entrega pra mim, Senhor. Eu queria Mas não é orar pra matar, não, amiga. Não é orar pra matar, não. não é para matar, não, Senhor, vai lá, abre as portas, cura aquela pessoa, porque eu estou liberando aquilo que está dentro de mim, estou liberando o céu para fora ali, ó. Estou botando É, aquela pessoa em liberdade em Cristo. é E minha isso. é isso. Perdão. E seus relacionamentos. Olha, que live maravilhosa, viu? É sempre bom conversar com você, estar com você. E assim, Igual. a gente sente Deus na sua vida, na sua trajetória, em tudo que você faz. E muito obrigada por esse momento. Eu tenho só uma pergunta aqui de uma pessoa, deixa eu ver, aqui fala, toque em uma pergunta para responder, mas eu toquei e não consigo responder. Consegue saber qual é a Então, pergunta? a pergunta é: você acha que sua vida fluiu depois que perdoou? Com certeza. Ah, já aparece aqui embaixo. Com certeza, né? Com E certeza. continuo perdoando, é um processo. A diferença é que, através da jornada do perdão, a gente descobre o caminho, né, da cruz, o caminho que você precisa passar para você entender definitivamente o perdão. E, amiga, hoje a gente tem tantas teorias, tantas coisas, mas é 100% Bíblia. A gente vai imergir na palavra, estudar a palavra, entender o seu comportamento, para que você entenda que o sacrifício de Jesus cobre toda a dívida. Toda a dívida. Ele já pagou toda a dívida. Mas muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, né? A gente precisa primeiro do Espírito Santo e depois de alguém para estar ali, né? Então, vou segurar na sua mão e vamos juntas. Então, eu quero convidar todas as suas queridas aí que estiverem disponíveis para participar da Jornada do Perdão e vai ser um prazer. É um prazer, mais uma vez, amiga, estar com você, te ouvir. Assim, eu ficaria horas te ouvindo, se eu pudesse. Meu Deus. Eu É digo uma mesmo, é bênção. incrível. Que Deus te abençoe cada vez mais e mais. E quem sabe a gente vai se encontrar ao vivo. Ai, que alegria! Ia ser maravilhoso. Oh, ia ser maravilhoso. Jesus, se eu estar ouvindo. Ô, venha, amiga, venha. Eu vou. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Vem, olha. Fica com Deus, Deus te abençoe grandemente, alargue as suas tendas, abençoe sua casa, seu filho, abençoe tudo que você colocar a mão. Falar nisso, eu não posso deixar de comentar que tá nascendo um podcast. Ah, gente, tá nascendo podcast. Meu Deus, que alegria! Olha, quando eu vi, eu fiquei, gente, pra quem tinha vergonha, ai meu Deus, será que eu dou conta? Gente, olha, tô Ah, aqui do outro lado do oceano aplaudindo de pé, glória a Deus. Eu e viu? Joyce, missionária Joyce, quebramos Ah, aí Joyce é uma querida. muitos ciclos repetitivos, a gente está avançando, glória a Deus por isso. E é Glória a assim, Deus. é Deus purinho, E de eu tô 5 na anos torcida aqui por vocês. Sempre Amém. na torcida. Sempre, assim, ó, falando, vai, vai, eu quero ver vocês chegarem bem longe para propagar o reino e Deus abençoar muito a vida de vocês, porque vocês são
mulheres de Deus, né? E a gente precisa de mulheres de Deus que impactam para o reino, né? Nós Então, somos. um beijo, minha querida. Deus te Deus abençoe abençoe. grandemente. Amém. Fica Fica na com paz. Deus. Tchau, gente. Muito obrigada por quem ficou até agora. Um grande beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.